Olá pessoal, um bom dia para todo mundo. O Jackson Abrão Entrevista tem o prazer de receber hoje o ex-reitor da PUC, Volmir Amado, quase 19 anos como reitor. Bom dia. Bom dia, Jackson. Bom dia a vocês que nos acompanham. É uma alegria muito grande estar na sua presença já histórica, na história do jornalismo aqui em Goiás e também na presença de vocês. A primeira pergunta é a que não deixa dúvida. Volmir Amado pode disputar a candidatura do PT ao governo de Goiás? Sim, Volmir Amado é praticamente pré-candidato ao governo de Goiás. Apresentei o meu nome ao diretório estadual numa reunião ampliada em que estavam todos os diretórios municipais. O nome foi aclamado pelo conjunto dos participantes. Também tive uma conversa com todos os grupos que integram e as diversas representatividades do partido, que tem uma ampla aceitação. Então, o nome Volmir Amado está à disposição publicamente para a pré-candidatura ao governo de Goiás. Em entrevista concedida e publicada hoje, o senhor diz que seu nome não é apresentado fora do contexto das alianças. Pode explicar direitinho o que significa esse contexto das alianças? O contexto das alianças, sobretudo, é porque no país também se está construindo um projeto nacional com Lula presidente, então se pensa isso globalmente e claro que a vitória eleitoral do Lula e depois a governabilidade vai implicar, evidentemente, que em alianças. Também nós aqui dentro do Estado pensamos também deste ponto de vista, seja para o palanque nacional, palanque do Lula aqui no Estado, seja também para construir uma frente, um bloco amplo que dê governabilidade e que dê vitória. Então, ao meu diálogo, ao longo de 5 meses, com mais de 100 reuniões, eles estiveram, Jackson, na linha exatamente de uma possível de diálogo, de nos encontrarmos e de construirmos um projeto conjunto. Então, é dentro deste contexto global de alianças que o nome é colocado. Claro que lá na frente se irá ver o que é mais viável. Neste instante, o nome Volmir Amado é o nome do partido. Agora, aberto, evidentemente, para possíveis composições lá na frente. Não está oficializado, né, logicamente. Não está oficializado no sentido de que nós queremos, por mais um tempo, tentar pensar, ver frentes de composição. Mas tudo não é que o partido de um lado e o Volmir de outro. Nós estamos juntos dialogando, estamos juntos construindo. Agora, Jackson, a questão é que boa parte diz assim, estou esperando. É o partido do esperando. Sim, eu posso lançar, não pode, vamos ver, estou esperando. Seria a acomodação das rochas, né? Exatamente. A gente brinca que o maior partido que está acontecendo em Goiás é o partido do esperando. Porque, de fato, as pessoas estão aguardando, mas nós também não vamos esperar. A boa vontade, a disponibilidade ou a conveniência de partido A ou B para o PT avançar. O PT é um partido orgânico, ele é um partido estruturado, ele tem as zonais, ele tem as lideranças, ele tem dezenas de milhares de filiados aqui no Estado. Então, nós não estamos parados, nós vamos caminhando, nós vamos indo. Agora, lá na frente, se precisar de alguma composição, ok. Mas até lá, no interior, nos vários locais aqui de Goiânia, todos os parlamentares do partido, as lideranças populares, os dirigentes dos diretórios municipais, todos estão trabalhando. Uma coisa que chama a minha atenção é que o ninho do PT parece que está sempre dentro da Pontifícia Universidade Católica. Lembrando que Darcy Accorsi era professor lá e foi prefeito de Goiânia. Pedro Wilson já foi reitor e prefeito de Goiânia. E agora?
Olha, Jackson, a universidade, ela desde o seu nascedouro, ela foi um grande local de formação de lideranças. Lideranças intelectuais, lideranças profissionais, lideranças sociais, lideranças para quadros políticos também. E ela tem um projeto educativo com formação crítica, com capacidade de análise da realidade, com uma capacidade de inserir as pessoas como sujeito dentro do seu próprio processo em que ele está. E é por isso que também, evidentemente, que na política partidária, se você olha os centros acadêmicos, os DCEs, de lá saem muitas lideranças para diversos partidos, não só para o Partido dos Trabalhadores. Agora, é claro que tem uma coincidência no caso do Darcy, do Pedro Wilson e minha, e de outros tantos, com uma visibilidade um pouco maior, que estamos por uma identificação histórica ao Partido dos Trabalhadores. Por quê? Porque achamos que há um corpo de valores, um modo de ver a sociedade, um jeito de atuar politicamente que converge com este partido. Mas mesmo que não houvesse esse partido, a nossa posição social seria a mesma. Seria esta de intervenção, de estar ao lado dos trabalhadores, dos mais pobres, de defender o meio ambiente. Claro, infraestrutura, asfalto, agronegócio, mais agricultura familiar, os mais vulneráveis, defender o cerrado. Isso está como que na nossa macrovisão. Então, é claro que encontrando no partido uma mediação, um caminho, nós vamos por aí para procurar uma intervenção social. Sem alianças, o PT fica fragilizado? O PT pode ser vitorioso já no primeiro turno em âmbito nacional. O PT aqui no Estado, com alianças, ficará muito mais fortalecido. Mas sempre tem o dado do imponderável. Isso de estarem dizendo do lado de lá que a vitória já está dada, isso realmente eu acho, até para quem é experiente em política, que é de uma precocidade e de um modo tão prematuro esse tipo de afirmações que mais transmite arrogância, truculência, do que espírito democrático de participação conjunta com os demais que compõem e querem construir um projeto para o Estado e um projeto para o país. Então, de modo que o PT caminha com alianças, porque as alianças são importantes não só para o processo eleitoral. As alianças são importantes para a governabilidade. O que quer dizer? Nós temos excessiva polarização, grande quantidade de partidos, fragmentação de projetos, e é preciso unificar isso, porque os problemas são gritantes e são eles que devem ser enfrentados. Então é preciso canalizar energias. A aliança, no nosso entendimento, não é conveniência de arranjo político, mas é, sobretudo, uma integração, um espírito de unidade para enfrentar os problemas reais da sociedade no Estado e no país. O PT goiano tem como objetivo maior abrir uma janela para o ex-presidente Lula aqui? O PT goiano sempre vai ter janelas e portas abertas para o presidente Lula. Mas o presidente Lula é uma liderança nacional e internacional. E ele sempre será requisitado também nesses grandes espaços mais amplos. Agora, claro que aqui a acolhida será generosa e ampla, mas nós queremos, claro, que o palanque do Lula esteja aqui. Não só em razão da vitória dele, o que é muito importante, mas pensemos, um governo estadual do PT, ou de uma aliança em que o PT integre, e o governo federal do PT, é claro que as chances de recursos federais e de desenvolvimento regional serão muito maiores. Imagine o Lula presidente e o Caiado governador, com esta diferença, um abismo de diferença de ideológica, de valores, de concepções e de práticas, como vai ficar o Estado. Então, é em razão, inclusive, do bem-querer à sociedade em Goiás, que já nas últimas pesquisas vai dizendo o Estado que elegeu Bolsonaro nas eleições passadas e que agora já indica
que a maioria votará em Lula. Aqui em Goiás, no Nordeste, ok, na região Sudeste, mas em Goiás, que foi majoritariamente Bolsonaro e que não o quer mais no próximo mandato. Então, nós estamos convictos da eleição de Lula e queremos fazer uma sintonia, uma convergência, uma composição que coloque governo estadual e governo federal para o bem de Goiás no mesmo projeto. Num rasgo de sinceridade, o PT sobrevive sem o Lula? O Lula tem o seu próprio tamanho. O PT é um partido orgânico. O PT é o partido mais orgânico que tem no país. Ele tem uma plataforma de princípios, ele já tem o projeto junto da candidatura a Lula, mas o Instituto Perseu Abramo já elaborou o plano de reconstrução e transformação do Brasil. Já está publicado como um texto base com todas as propostas para o próximo governo do país. E nós estamos pegando este plano e o reinserindo, relendo e enculturando a realidade de Goiás. Veja, é um partido que em si já previu o governo Lula. Claro que tem ele na liderança, mas tem o partido que pensa todo o governo, pensa do ponto de vista de qualificação de quadros de liderança e pensa do ponto de vista de todas as dimensões que devem constituir a vida política. Então, o partido fez nascer Lula, Lula ajudou a nascer o partido, mas o partido gerará outros Lula na história do país. Não tenhamos dúvida, é um partido muito bem estruturado, é ele que vai conduzindo em todos os estados, um partido já sólido, com tempos maduros, que passou pelo crisol e pela purificação também da gestão e, portanto, ele tem consciência daquilo que está fazendo. Diferente da direita. A direita vive um momento muito controverso, muito controvertido, porque o Bolsonaro fez o favor de comprometer e prejudicar, a meu ver, a direita, mas prejudicá-la enormemente, porque a direita também havia expoentes, desde as suas origens do liberalismo, com um quadro, pelo menos teórico, referencial, eu discordo do que pensam, mas claro que de boa formação intelectual. Agora, este tipo de ostensividade, de terraplanismo, de negacionismo, de anticientificismo, do que há de pior que veio trazendo, de ignorância, de truculência, de arrogância, que trouxe e jogou no colo da direita, torna até o Caiado com dificuldades para dizer que vai defender o Bolsonaro agora nas próximas eleições. Então, veja, estão muito desconfortáveis, seja pelo histórico tido nestes últimos anos, mas também pela situação que estamos passando. Gasolina, o preço do gás, o preço da carne, o desemprego, a falta de moradia, esse conjunto de problemas que joga a população a ser duplicada como população que vai para as ruas, como mendicância, e uma situação, portanto, dramática que leva a ter que dar uma resposta diferente da qual nós estamos aí para tentar consertá-la. Volmir Amado, eleito governador, de forma objetiva, o que seria prioritário? Duas prioridades. Fome zero e desmatamento zero. Fome zero, por razões óbvias, é preciso reeditar o programa numa forma mais ampla, mais abrangente, e porque os pobres devem estar não como algo, como um braço do governo, como um assunto de primeira-dama, como um assunto de OVG. Não que não sejam importantes isto, mas não, precisa trazer os pobres e o problema da fome no coração do governo. Nós somos o Estado que produz abundância de carne, de soja, de milho. Para onde vai isso? Para os asiáticos, para os europeus. O que sobra para os pobres aqui? Os ossos. Realmente isso é muito duro para Goiás enxergar a fome num estado de abundância. E desmatamento zero, porque o Cerrado passa ano e mais ano e nós somos o segundo bioma brasileiro com maior destruição ambiental. Então tem que, claro que é uma coisa que não é imediata,
ela é programática e ela é gradual, ela pode ser geracional, mas é preciso um programa de governo muito mais abrangente, que esteja no coração, no cerne do governo, o cuidado ambiental. E se integram as duas coisas. A dimensão social e a dimensão ambiental, elas estão juntas, integradas. Se há um problema de falta de água, os primeiros que sofrem são os pobres, são eles os primeiros. Então se integra, se relaciona. O grito da terra, o grito ambiental da terra, também é o grito dos abandonados da terra, que são os mais pobres. E é isso que eu gostaria de colocar no coração do projeto de governo para o estado de Goiás. Ainda no terreno das hipóteses, num eventual segundo turno entre Ronaldo Caiado e o prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha, o PT aliaria com quem? Se o Gustavo Mendanha tiver convicto do palanque para o Lula, nós não teremos dúvida que todas as esquerdas e os partidos de centro vamos nos unir em torno de Gustavo Mendanha. Mas, até lá, nós temos um projeto que é do próprio partido e queremos levar este projeto e estas prioridades ao governo que vai formar este bloco, esta frente ampla aqui no estado de Goiás. Partidos de esquerda, partidos de centro, todos vamos nos unir. O senhor qualificaria como conservador o eleitor de Goiás? O eleitor de Goiás está mudando muito. Como disse, estamos em tempos maduros. Este período agora serviu para uma maturação. Não se pode mais dizer que é porque é um estado de origens rurais, agrárias, que isso o caracterize como conservador. Hoje, quem tem uma grande extensão de terra, quem lida com o agronegócio, também tem seus familiares, que tem lá a agricultura familiar. Eu conheço porque tem muita gente, conterrâneos vindos do sul, que tem grandes extensões de terra, por exemplo, no sudoeste goiano, e que tem familiares com pequenas colônias, agricultura familiar, e que não estão bem, e que não tem toda a política agrícola e agrária adequada e suficiente, e que, portanto, tem pobres na própria família. De modo que não é suficiente essa onda só de infraestrutura de asfalto, essa onda exportadora que se impregnou no nosso estado. Não que isto não seja importante, mas não é suficiente para um desenvolvimento social do estado. Então, o eleitor goiano, ele, a meu ver, talvez um terço, um quarto, ele é mais conservador. Mas e o que fazer para que o discurso do PT chegue à maioria da população? O discurso do PT se faz, sobretudo, com lideranças de base. Se você vai lá em Rio Verde, lá em Cavalcante, lá em Itumbiara, lá em Goianésia, você verá núcleos de lideranças que são não só de diretórios, lideranças pastorais, lideranças sindicais, lideranças comunitárias, que vão dialogando com a comunidade. Agora, a meu ver, nós temos que fazer um grande pacto com a sociedade civil organizada. Veja bem, eu citei a questão da fome. Alguém lá das comunidades eclesiais, do bairro, da diocese, ele sabe precisamente onde está o mais vulnerável. Não é o agente público, nem mesmo do município. Então, uma aliança, um esforço de integração, veja, qualquer paróquia, pelo menos tem umas 100 cestas básicas que distribui, porque são dadas voluntariamente, por causa do problema da fome, para os mais vulneráveis, os que estão passando fome naquele pequeno bairro, pois estes sabem exatamente onde estão as pessoas e as conhecem pelo nome e as visitam. É claro que é preciso um esforço integrado, portanto, com a liderança do Estado, mas esta parceria com entidades da sociedade civil que possam interferir e capilarizar o impacto e a ação social. Portanto, é mais do que uma linguagem, é um processo e é um jeito de ser de modo diverso, em sintonia, em comunhão com os pobres e com as comunidades. Por que o PT tem poucos prefeitos no estado de Goiás? Isso depende muito de diversos fatores econômicos,
das conjunturas locais, da realidade de pessoas que vêm do mundo popular e da formação de quadros de liderança que vão se qualificando aos poucos. Mas não tenha dúvida que é o partido organicamente melhor organizado no Estado. Agora, sempre são conjunturas muito diversas que variam de Estado em Estado. Às vezes tem oscilação, muda de um prefeito para o outro, e em geral também tem muita cooptação. Sempre os governos estaduais, historicamente, aqui no Estado, fazem a cooptação. Mesmo que seja de outros partidos, viram do partido do governo. Na prática, viram base governamental por causa de seus recursos. O senhor está dizendo que o fisiologismo ainda pesa muito. Muito forte aqui no Estado. Não sendo candidato a governador, o senhor seria candidato a deputado ou senador? Não, veja, eu nessa altura da vida, já que eu estou chegando aos 60 anos, eu tenho uma caminhada, são 28 anos de gestão, destes mais de 18 como reitor, desde juventude há 40 anos tenho trabalho comunitário, social, e realmente eu não me vejo, se fosse começando 20, 30 anos de idade, noutra fase da vida pessoal, talvez eu começaria lá, inclusive como vereador, porque acho que é um cargo de alta dignidade, de representatividade e muito importante para a cidade. Mas veja, a minha condição atual, eu penso que posso colaborar muito para eleger os demais colegas, companheiros, amigos, como deputados estaduais e federais, mas eu me vejo numa chapa majoritária, pelo partido para governador, ou numa composição de aliança. Bom, chapa majoritária é o governador, é o vice, é o senador. Então me vejo assim. Mas também o PT se pensa, como é orgânico, se pensa num plano mais amplo. Ele está pensando também em âmbito nacional, ele também está pensando a prefeitura daqui a 3 anos, quer dizer, há muita coisa por acontecer nos próximos anos. Então a gente movimenta os quadros partidários dentro desta realidade. Não precisa necessariamente, não sendo da chapa majoritária, ter que ser deputado. Há outras possibilidades de contribuição nos governos que se constituem dentro do projeto partidário. O que dizer do governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro foi uma grande aprendizagem para o Brasil daquilo que o Brasil não deve ser. Tudo que existe enfrentando uma situação de pandemia, o seu projeto liberal não foi implementado, em primeiro lugar. O posto Ipiranga foi uma fantasia, porque a economia está aí, corroída pela inflação e por graves problemas sociais. A questão sanitária não foi enfrentada, mais de 600 mil mortes perdidas, um dos países do mundo que mais perdeu gente por falta de uma política sanitária que desse conta adequadamente de responder a tempo e hora aos grandes desafios, não que não tivéssemos problema de qualquer maneira. A pandemia nos atingiu a todos e a qualquer país do mundo, mas não na gravidade que atingiu ao Brasil. E também um governo que ficou conflitando o tempo inteiro e que trouxe aquilo que existia no esgoto da sociedade, as pessoas com ódio, as pessoas que gostam de armas, as pessoas da violência, as pessoas que agridem nas redes sociais, as pessoas que disseminam os fake news. Isto tudo foi, de alguma maneira, impulsionado, liderado, implícita ou explicitamente pelo governo Bolsonaro. Então, infelizmente, nós passamos isto para a sociedade brasileira aprender que pessoas assim, de esquerda ou de direita, não podem ser levadas de um modo precipitado, sem a devida análise, discernimento, o histórico, a biografia, não levar a cargos. Valmir Amado, para encerrar a nossa entrevista, eu gostaria de saber do senhor o tamanho do peso das fake news, das redes sociais nessa eleição.
As redes sociais ganharam uma importância muito grande, seja nas eleições passadas, seja agora. Talvez até mais do que as mídias tradicionais. Então, claro que isto está sendo também valorizado, potencializado, gradualmente implementado. Agora, não basta só confiar que aquilo que é respondido numa rede social corresponde lá à base. Então, é preciso, a mídia social ela reforça, ela dissemina, mas, sobretudo, ela subsidia. Nós vemos as redes sociais como uma potencialidade subsidiária para que a liderança na comunidade, na cidade, no bairro, na cidade, possa capilarizar aquilo, ter elementos de reflexão e, portanto, articular. Para nós interessa, sobretudo, uma sociedade articulada que forme cidadãos de corpo inteiro e que consigam, seja no período eleitoral, seja depois, dar continuidade de cidadania e de acompanhamento aos governos que se instalam no país, no estado, no município. Tem receita para combater as fake news? Tem que regulamentar, não há como. É preciso, por um lado, fazer uma regulamentação, assim como tem a regulamentação das mídias tradicionais, tem exigências, tem checagem da veracidade das notícias, tem o outro lado que fala. Então é preciso uma regulamentação, claro, um marco regulatório e educação ética, porque revela também um estágio civilizatório de uma geração que talvez expresse o tempo da pós-verdade ou um tempo do império da mentira. E isto eclode e se manifesta de um modo contundente, sobretudo nas redes sociais. Mas as civilizações vão ter que aprender a purificar as redes sociais como forma de diálogo e de pacificação, de amizade social. Pode encerrar. Eu quero agradecer a vocês que nos acompanharam nesta entrevista, agradecer esta companhia tão fraterna e generosa de Jackson Abrão, com tanta credibilidade histórica, e desejar que possamos construir um novo Goiás e um novo país. Muito obrigado a você por nos ter acompanhado, obrigado pelo prestígio, portanto, de sua audiência, de ter nos acompanhado. Um bom dia a você. Professor, muito obrigado pela entrevista. E o Jackson Abrão Entrevista volta na próxima segunda-feira, às 10 da manhã. Um abraço a todos e até lá.